Alérgicos. Pode conter ovos, soja, leite, trigo, centeio, cevada, aveia, amendoim, avelãs, castanha de caju, castanha do Pará. Contém glúten. Você acredita que pode ter tudo isso dentro de um fermento? Veja esse vídeo e você vai entender o que significa a nova resolução da Anvisa a respeito dos alimentos alergênicos e de como eles devem estar nos rótulos dos alimentos. A Anvisa publicou há um ano uma resolução dizendo que as empresas produtoras de alimentos deveriam modificar a forma como elas colocam na embalagem a composição dos produtos alimentícios vendidos, especificamente a respeito de... especificamente detalhando alguns alimentos que são alergênicos, ou seja, causam alergia. E aí colocaram uma lista de alimentos entre eles. A lista divulgada pela Anvisa tem 18 itens, composta por trigo, centeio, cevada, aveia e suas espécies, crustáceos, ovos, peixes, amendoim, soja, leite de todas as espécies de mamíferos, amêndoa, avelãs, castanha de caju, castanha do Brasil, macadâmias, nozes, pecãs, pistaches, pinole, castanhas e látex natural. Pois bem, mas aí você vai me dizer, Danilo, os produtos já têm a indicação do que tem no rótulo, já tem a indicação do que é usado para produzir eles, para que essa diferenciação, para que isso? Pois bem, de fato os produtos já têm uma descrição no rótulo, e isso já faz algum tempo, de o que tem dentro deles, ou seja, do que eles são compostos. No entanto, às vezes aquilo não está tão claro. Por exemplo, você pode ter em algum produto dizendo que ele possui soroalbuminado. E você fala, beleza, tá dizendo no rótulo que ele tem soroalbuminado. Então, se eu tiver alergia a soroalbuminado, eu já vou saber que ele tem aquilo. Pra que essa diferenciação? Só que aí você não sabe que soroalbuminado, na verdade, quer dizer clara de ovo. E se você tem alergia a ovo, você compra um produto que tem isso sem saber e acaba tendo uma reação alérgica. Então o objetivo disso é, na realidade, trazer mais clareza para os rótulos e fazer com que pessoas comuns que não têm instrução a respeito de que a albumina é proteína do ovo, consigam ler um rótulo com segurança e saber que estão levando aquilo para casa. E isso é considerado uma vitória pelos idealizadores da campanha Põe no Rótulo, que é uma campanha iniciada por alguns pais, algumas mães, que têm filhos alérgicos e que sofriam muito com a questão de entender o que tem no rótulo, o que está escrito, o que o filho pode e não pode comer. E aí no começo do vídeo eu falei a respeito de um fermento que ele fala a respeito da possibilidade de conter N produtos que você imagina, nossa, mas por que será que isso tem num fermento? E uma das coisas que a campanha Põe no Rótulo fala é que a indústria não sabe muito bem diferenciar ou entender que não basta não ter o produto nas especificações ou na receita daquilo que eu estou produzindo. Mas se eu tiver contato com ele, ele já pode trazer algum problema. Não importa a quantidade daquela substância alergênica que eu estou consumindo, e sim a presença dela ou não. Então, se de repente, vamos dizer que no caso aqui do fermento, essa empresa que produz o fermento produz também uma outra farinha de alguma outra coisa que é moída no mesmo moedor onde depois vai ser processado o fermento. Ela, teoricamente, pode fazer isso e higieniza de alguma forma aquela máquina, mas não tira completamente os traços daqueles produtos. E simplesmente ter os traços daqueles produtos pode causar uma reação alérgica já. Uma reportagem que eu li, inclusive, dá um exemplo. Se você tem numa mesa de frios presunto e queijo, e tem uma criança, uma pessoa que é alérgica ou sensível a leite e a queijo e derivados e tudo mais de leite, se ela vai lá e come o presunto, teoricamente ela não deveria ter problema. Mas se eu usei a mesma faca para cortar o queijo e depois cortei o presunto, ela já vai ter traços do queijo, o que pode sim trazer um problema alérgico. Então isso é realmente muito sério. Eu falei um pouquinho a respeito de alergia num outro vídeo que eu falava da alergia de corantes que o pitoco tem. Corantes não está na lista porque, imagino eu, que eles não entenderam que corante é uma coisa que eu preciso dizer de forma mais clara ainda do que corante, que aquilo é um corante. Então ele vai continuar aparecendo no rótulo dos produtos como ele aparece hoje. A diferença é que todos esses produtos, seja eles fazendo parte da receita daquilo que está sendo vendido,
ou eles estando no ambiente onde aquilo é produzido, podendo conter, então, traços dele, vai ter que estar descrito na embalagem, e a norma diz que ela vai ter que ser em negrito, numa letra maior do que a letra da embalagem, do restante dos ingredientes, e antecedido da palavra alérgicos. 2 pontos. E aí fala tudo o que tem ou o que pode ter dentro daquele produto. Isso tudo está contido dentro da resolução número 26 de 2015 da Anvisa. Ela foi publicada em 2 de julho de 2015 e aí todos os fabricantes tiveram 1 ano para se adaptar, então agora no início de julho já inicia o prazo legal em que vai ser realmente começado a fiscalizar, multar, etc., quem não cumprir essa norma. Até agora eles estavam em um prazo de 1 ano para se adequar. Então se você conhece alguém que tem alergia ou tem alergia a alguma coisa, esperamos que esteja muito mais fácil de identificar os produtos dentro do mercado. Ainda assim, produtos fabricados até junho, isso é importante esclarecer, produtos fabricados até antes do completamento do 1 ano do prazo, eles podem terminar de ser vendidos. Então, se uma empresa, por exemplo, vou dar um exemplo bem absurdo. Se a empresa fabricou panetone antes de julho, ela não é obrigada a colocar no rótulo todas essas informações, porque ela tem o direito de vender o produto que já foi fabricado antes da resolução começar a valer. Então, a gente ainda precisa tomar um pouquinho de cuidado, dar uma olhada. Os rótulos vão ter as informações de tudo que for fabricado daqui pra frente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu curtir, compartilha ele com seus amigos para que eles saibam o que está acontecendo. Coloca aqui nos comentários caso eu tenha dito alguma besteira, alguma coisa que não se encaixe. Eu apoio a campanha Põe no Rótulo. Volta semana que vem, toda semana tem vídeo. Eu vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais!